Diego Souza, Fred, Potker, Grafite, Gabriel Jesus, Marinho, Robinho, Sassá. Sentiu o cheiro dessa nostalgia? Olha essa galera. Então, solta a vinheta que o ano de 2016 promete. Ah, como que era bom ter o Santa Cruz na Série A. Lembra dele? Por exemplo, o clássico entre Sport e Santa Cruz foi um dos melhores jogos desse Brasileirão de 2016. Além disso, a gente teve dois opostos. O primeiro foi o Palmeiras. Após ter uma década muito ruim, o Palmeiras fez um novo projeto que isso rende frutos ao time até hoje. O ano de 2016 foi de fato o ano da virada para o Palmeiras. Para você ter noção, esse projeto começou em 2016 e já teve taça, o Palmeiras já foi campeão. Logo depois de passar por vários anos, inclusive na Série B, o Palmeiras vem com tudo a partir de agora. E de outro lado a gente tem o Internacional, que se afundou na sua maior crise da história. Nos últimos vídeos você pôde lembrar como que estava a fase do Internacional contra o Grêmio. Todos os grenais só dava Grêmio. E em 2016 o buraco foi mais embaixo e o Inter caiu. Pela primeira vez o Inter foi pra Série B. Por que você tá chorando, gatinho? E além disso o Santa Cruz, né, também acabou caindo. A equipe pernambucana teve uma defesa muito frágil e acabou sofrendo 69 gols ao longo desse campeonato. Para você ter noção, em 2014 a equipe que mais sofreu gols foi o Palmeiras, que sofreu 59. 10 gols a menos do que o Santa Cruz. Tenho certeza que se você jogava Cartola em 2016, você não escalava os defensores do Santa Cruz, né? Eu não tô louco! Se a defesa foi ruim, o ano de Grafite foi um dos melhores. Ele foi artilheiro do Santa nesse campeonato. Ele chegou até brigar para ser o artilheiro do campeonato, mas não conseguiu acompanhar. Porém, mesmo assim, seu desempenho foi ótimo, marcando 13 gols no Brasileirão. E é claro que isso no Cartola ajudava bastante, né? É claro! Além do Grafite, um outro jogador que o Santa Cruz tinha era nada mais nada menos do que Keno, que hoje joga no Atlético Mineiro. E foi nessa temporada que o Keno foi revelado para o Brasil. Com 10 gols e 7 assistências, o Keno também direto ficava no Cartola da galera. É difícil imaginar que um time com um ataque com Grafite e Keno acabou em 19º. Isso porque o Grafite e o Keno estavam numa ótima fase, né? Infelizmente a defesa do Santa não ajudava, foi uma das piores da história do Brasileirão. O Santa terminou esse ano em 19º, acumulando 23 derrotas. E a fase do Santa não era ruim só no gramado, também fora dele. O Santa vivia uma fase muito ruim financeira, chegou a atrasar salários e por conta disso o time foi penalizado na justiça, que acabou perdendo 3 pontos no Brasileirão. Esses 3 pontos que o Santa perdeu não fez tanta diferença assim, mas já dá pra gente ver o quão era ruim a administração da equipe. É verdade. E eu tenho uma história muito legal minha do Cartola quando eu jogava já em 2016. Na primeira rodada o Santa Cruz enfrentou o Vitória e o Grafite foi lá e fez 2 gols. Ele foi um dos mitos da rodada na época e nossa, eu fiquei encantado com o Grafite. E aí, né, eu falei, nossa, mas o Grafite fez 2 gols. Deve ser sorte, não vou escalar ele. Próxima rodada o Santa Cruz enfrentou o Fluminense e adivinha o que aconteceu? Fora de casa o Grafite foi lá e fez mais 2 gols. É sério, ele já tava praticamente artilheiro, com 4 gols em 2 jogos, mitando no Cartola, super valorizado, já fiquei de olho nele. E aí vem o terceiro jogo, Santa Cruz e Cruzeiro. Nesse jogo eu até pensei em escalar o Grafite, mas falei assim, não, acho que acabou a sorte, acabou a fase. E adivinha o que aconteceu? O Santa meteu 4-1 no Cruzeiro e o Grafite mais uma vez mitou. Fez 2 gols mais uma vez. Eu tô passada, chocada. Nessa altura, a média dele já tava de 2 gols por jogo. 6 gols em 3 jogos. E imagina o tanto que esse cara não valorizou nessas 3 primeiras rodadas só mitando no Cartola, né? Mano, tu é um guerreiro. E o que aconteceu? Depois desses 3 jogos, o Santa Cruz enfrentou a Chapecoense. E como na época era meu terceiro ano de Cartola, tava começando a aprender, falei o quê? Bom, o Grafite vem de 3 jogos seguidos fazendo 2 gols. O que eu vou fazer? Vou escalar o Grafite. Escalei o Grafite super valorizado, basicamente mexi o time inteiro para pôr o Grafite e adivinha? Ele chegou em mal, foi mal pra caramba, não fez gol, enfim, foi mal pra caramba o Grafite. E logo depois o Santa Cruz jogava em casa contra o Sport. O que eu pensei? Bom, ele não teve um dia bom, vou apostar nele de novo. O Santa perdeu em casa pro Sport e eu mais uma vez perdi cartoleta, 2 vezes seguida. Dá 0 pra ele. E pela terceira vez eu acreditei no Grafite.
tive esse erro. Santa Cruz enfrentando Atlético Paranaense. 3 jogos bons e 2 ruins. Provavelmente esse o Grafite ia desencantar de novo, né? O Grafite não fez nada de novo, mais uma vez indo mal. E mais uma vez eu perdendo cartoleta com o Grafite. Foi isso, né? Nos 3 primeiros jogos ele mitou. Depois eu fui lá, coloquei ele. As 3 vezes ele foi mal. Então, o Grafite me decepcionou esse ano. Eu tava só começando no Cartola. E achei legal contar essa história pra vocês, porque realmente é uma nostalgia, né? Era meu 3º ano de Cartola e lembro de ter feito isso com o Grafite. Mais pra frente essa história se repetiu com outro jogador, mas em breve eu conto pra vocês nos próximos episódios. Vamos falar de outro assunto. Time grande nunca cai? Ou na verdade cai? Vamos falar agora do Internacional. Time grande cai sim, e geralmente é por má administração. E foi o que aconteceu com o Inter em 2016. A verdade é que o rebaixamento do Inter já estava anunciado. O Inter fez uma temporada toda muito desregular, às vezes ganhava um jogo que ninguém esperava, perdia jogos em casa que todo mundo achava que ia golear, e essa instabilidade foi refletida na tabela do Brasileirão. Na verdade, o Inter em 2016 começou muito bem. Dos 24 primeiros pontos disputados, o Inter ganhou 19. Era o líder do campeonato até então. Naquela altura, todo mundo achava que o Inter brigaria por título, mas as coisas começaram a dar errado. Vazou um áudio do Argel, até então técnico do Internacional, falando com um amigo, e nesse áudio ele falava que ia passar o trator no Grêmio. O Inter foi lá jogar contra o Grêmio e perdeu de 1-0. Não me diga! E isso acabou abalando bastante a estrutura do Inter, que logo no começo de 2016 tinha perdido o D'Alessandro para o River Plate. E depois de 6 partidas sem vitória, o Argel foi demitido. E as decisões seguintes da diretoria foram muito ruins. Logo depois, mais 3 técnicos passaram pelo banco de reservas do Internacional, inclusive o ídolo Falcão, que ficou apenas por 5 jogos. E ainda fora de campo, mais um evento lá no Internacional chamou bastante atenção. Em um treinamento, os atletas Anderson e William brigaram e terminou em agressão física. Caramba! E nesse ano o Inter até começou bem, mas de modo geral não teve ninguém que foi tão bem assim no Cartola. Vitor Ramos, lembra dele? Ele foi protagonista mais uma vez nessa temporada, só que dessa vez em 2 eventos negativos de novo. Tudo bem que um deles ele não teve tanta culpa assim. Vamos lá. O Inter estava tentando rebaixar o Vitória, que era o time do Vitor, nos tribunais. Supostamente a sua transferência tinha sido irregular e o Internacional queria que o Vitória perdesse pontos por conta disso. No entanto, a justiça, depois de um longo processo, e-mails falsos e etc., arquivou o processo e manteve o rebaixamento do Inter. Bom, desse caso aqui o Vitor Ramos não teve tanta culpa assim. Já nesse segundo, lá no Sul, o Vitor Ramos foi enfrentar o Grêmio, rival do Internacional. E o Vitória venceu o jogo lá no Sul, que foi crucial para manter o time na Série A. Entretanto, a noite não foi tão boa assim para o nosso amigo Vitor Ramos. Mais uma vez o Vitor fez o gol contra. O gol do Grêmio no jogo foi de Vitor Ramos. E além disso, o Vitor foi lá e ainda tomou mais um cartão amarelo, fez diversas faltas e isso resultou numa pontuação de menos 11,2. E até hoje essa pontuação é a 4ª pior da história do Cartola. Nosso amigo Vitor Ramos parece que gosta de mal. Foi um ano muito seguro da equipe do Palmeiras, da diretoria também. Só passou sufoco em algumas vezes, já que o Flamengo e o Santos faziam uma boa campanha também. Mas mesmo assim, o Palmeiras foi soberano e conquistou o título com 9 pontos de diferença. O elenco do Palmeiras contava com craques como, por exemplo, o Gabriel Jesus, que foi eleito o melhor atacante e também o craque do campeonato, revelação, enfim, foi o cara do Brasileirão. E também Mina, o grande zagueiro que foi eleito o melhor zagueiro do Brasil nessa temporada. Liderados também por Cuca, que ganhou o título de melhor técnico da temporada. Outra figura muito importante para essa conquista do Palmeiras foi o goleiro Jailson. Ele substituiu o Fernando Praz. Enquanto o Fernando Praz ficava fora, Jailson conseguiu muito bem ocupar essa vaga. Inclusive no Cartola, basicamente o Jailson era uma certeza, podia pôr toda a rodada. E graças a esse campeonato tão bom, Gabriel Jesus logo no fim do ano se transferiu para o Manchester City. Foi uma baita revelação do Palmeiras. 2016 foi também o ano de Dudu começar a se tornar ídolo no Palmeiras. Mesmo sem ter sido eleito o craque do campeonato, o Dudu foi totalmente essencial para essa conquista do Palmeiras. O jogo de glória, o jogo que deu título
para o Palmeiras é algo que vai ficar marcado na história do futebol. Não por conta do placar, nem por conta do jogo, mas por conta do adversário. O Palmeiras fez o jogo do título contra a Chapecoense, algumas horas antes daquele trágico acidente envolvendo o time. Cara, eu chego a arrepiar falando disso aqui. A gente vai falar ainda mais, com mais detalhes no próximo episódio. Enfim, voltando aqui pro Palmeiras. Naquela ocasião a gente nunca imaginar que aquilo ali ia acontecer com a Chapecoense, afinal de contas a gente nunca imagina que isso um dia aconteceria com alguém, né? Palmeiras já tava com uma mão na taça e a Chapecoense veio para fazer um jogo difícil contra o Verdão. O gol do título viria de um herói um pouco improvável. Dentre tantos nomes de destaque no Palmeiras, quem fez o gol, adivinha? Foi o lateral direito Fabiano. Tenho certeza que você nem chutou Fabiano, né? Você chutou Dudu, Gabriel Jesus. Errou, né? Na verdade, o Gabriel Jesus participou do gol, ele fez um baita porta-luz e o Fabiano foi lá e marcou o primeiro gol aos 25 minutos. Outro jogo marcante nessa trajetória do Palmeiras foi um jogo contra o Corinthians, lá na casa do Corinthians, que o Palmeiras venceu por 2-0. O Corinthians vinha embalado logo depois de ter sido campeão em 2015, porém com alguns erros o Corinthians acabou perdendo a chance de ser bicampeão. Uma vitória do Corinthians em frente ao Palmeiras poderia colocar o Timão de volta na briga pelo título. Inclusive, antes do jogo, o Corinthians estava há quase um ano sem perder jogando em casa. O primeiro gol saiu logo de cara, aos 4 minutos, Moisés, pelo meio, fez o primeiro gol. Isso espantou a torcida do Corinthians, que a gente podia ver nitidamente os jogadores sentindo também esse gol. Apesar do título do Corinthians em 2015, a torcida não estava satisfeita com a diretoria no ano seguinte, 2016. No intervalo desse jogo contra o Palmeiras, a torcida começou a brigar entre si e a polícia teve que intervir. Enquanto isso, em outro setor, o setor oeste, a torcida protestando contra a diretoria acabou virando de costas para o jogo. O Corinthians até voltou bem para o segundo tempo com algumas alterações, mas aos 30 minutos, pimba. Após um toque de bola na mão, Léo Príncipe acabou sendo expulso. E aos 30 minutos, Mina ampliou o placar para o Palmeiras. O zagueirão fez o segundo do Verdão. E com o psicológico abalado, o Corinthians não teve forças para reagir. Inclusive nesse jogo, depois de tomar o segundo gol, a torcida do Corinthians ficou tão enfurecida que estava tentando invadir um lugar onde os diretores do clube estavam. Imagina a raiva que os caras do Corinthians estavam, hein? Nossa senhora. Um jogo válido pela 35ª rodada, o Palmeiras enfrentou o Galo. Gabriel Jesus enfrentando o Donizete. O jogo acabou em 1-1, só que teve uma coisa bem curiosa nesse jogo. Donizete e Gabriel Jesus se encararam durante o jogo e depois um começou a alfinetar o outro. E bom, 2016 foi um ano com uma tragédia imensa para o futebol brasileiro. Não só para o futebol brasileiro, mas também para o futebol mundial. Em um voo destinado para a Colômbia, o Brasil acabou perdendo vários de seus guerreiros. A Chapecoense subiu tanto que acabou indo para o céu. O Verdão de Chapecó tinha uma equipe histórica, uma bela gestão, nenhum rebaixamento e até então um misto de revelações e jogadores com passagens em grandes clubes. A temporada 2016 estava caminhando para ser marcada como a mais bonita na sua existência. Entretanto, a tragédia, já muito conhecida e abordada, tirou a vida dos nossos protagonistas. Dia 29 de novembro de 2016. Eu acordei, liguei a TV, tava vendo ali no noticiário. Realmente é triste até hoje. A gente nunca imaginava que seria o último jogo. O ano de 2016 foi um ano muito bonito. A história da Chapecoense, tudo que eles construíram, realmente vai ficar na história de todos os torcedores, do próprio clube. E realmente foi uma coisa muito linda, né? Eu acreditava muito que eles seriam campeões aqui da Sul-Americana, né? Então, cara, realmente muito emocionante falar sobre isso aqui no nosso episódio. Em 2017 vai ter um pouco mais de Chapecoense. Vou te contar como que a Chape começou a se reerguer nesse próximo ano. E além disso, mais um time que liderou o campeonato do começo ao fim. O artilheiro e o líder de assistências estavam no mesmo time que brigaram para não cair. Você acredita nisso? A maior pontuação da história de um goleiro aconteceu nesse ano. E olha, com essas mudanças que a gente teve em 2021, é bem provável que nenhum goleiro bata essa meta. Outro rebaixamento de um time gigante e um campeonato basicamente dominado por clubes paulistas. Esse episódio de 2017 vai vir amanhã no YouTube às 20 horas, então não perca, já deixa seu like aqui, a gente se vê amanhã. E me despeço de vocês com uma homenagem aqui do nosso canal pra Chapecoense, que até hoje me arrepio, fico triste, com certeza são guerreiros que vão ficar na história.